Oi, amores e amoras, tudo bom com vocês? Hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo de diário da gravidez. E é o primeiro vídeo de diário da gravidez que a gente tem por aqui, onde eu vou contar pra vocês como que foi o meu primeiro trimestre, tudo que eu passei, tudo que eu senti. E eu vou aproveitar pra poder também fazer uma aqui e fala pra gente não ficar aqui só trocando ideia. Então a gente já faz um 2 em 1. E vou fazer um review aqui também de 2 produtinhos novos que eu estou testando e já estou adorando, gente. Uma pausa. Porque apesar de ser um relato do primeiro trimestre, eu tô tendo que fazer tudo retroativo, porque eu contei pra vocês bem depois, mas a grávida aqui já tá no terceiro trimestre, e um spoiler do diário do terceiro trimestre aqui, gente, não tem ar. Então, eu gravar esses vídeos tem sido um verdadeiro desafio, porque a cada vez que passa, tem menos ar, então é mais difícil de respirar. Eu não vou falar aqui sobre como que foi a descoberta da gravidez, aqueles sintomas que a gente tem antes de descobrir, porque eu já falei isso no vídeo anterior, então, se você não viu, eu vou deixar no card. Parece, né, que o psicológico ele tem muito a ver, acho que não só parece, deve ter mesmo, mas assim, depois que eu descobri que estava grávida foi quando eu realmente comecei a sentir tudo. Como eu já tinha falado com vocês, eu comecei a sentir os sintomas, era bem cedo, então eu descobri a minha gravidez, assim, logo no primeiro mês. E na verdade, no primeiro mês a gente nem tá grávida, né? Assim, não conta realmente como gravidez. Quando eu fiz a primeira ultrassom, eu descobri que eu tava de 6 semanas. Eu já tinha descoberto a gravidez mais ou menos 2 semanas antes. Então, foi bem no comecinho. E aí, a partir dessa 6ª semana, onde eu fiz a ultrassom, foi assim, as coisas começaram a mudar drasticamente. Pra quem assistiu aquele vídeo, sabe que eu já tava sentindo muita cólica, eu tava passando mal a semana inteira. E isso continuou. Mesmo depois de eu tendo descoberto a gravidez, eu continuei sentindo muita cólica, gente. Muita cólica mesmo. E assim, sabe cólica menstrual? Normalmente quem tem um ciclo mais complicado, que sente cólicas mais fortes, vai chegar perto de entender, assim. É muito relativo dor, né? Mas as minhas cólicas, elas sempre foram muito puxadas, minhas cólicas de menstruação normal. Do ponto de, assim, da cintura pra baixo, eu senti meio que anestesiado, eu não consegui ficar em pé, prejudicar a minha vida mesmo, de não conseguir levantar, andar e tal, porque ficava, doía tanto que meio que descia pras pernas, assim, como se eu sentisse que tava dormente, sabe? Pesado, assim. Então eu sempre tive cólicas muito, muito fortes. Mas nessa gravidez era uma cólica completamente diferente de tudo isso, e assim, era uma dor muito intensa, eu não sentia descer pra perna, mas era realmente na região do útero ali, e eu não conseguia fazer mais nada além de me contorcer de dor. E eram crises, assim, dava, passava, e pronto. Não tinha uma data, não tinha um horário estabelecido. Não era todo dia que me dava também. Então eu nunca sabia quando ia dar. E aí um dos primeiros sintomas também que apareceram, que foi uma das coisas que me fez, sim, suspeitar da gravidez, era o seio, né? Porque o meu peito aumentou demais. Eu tinha pouquíssimo seio. Então, quando aumentou, foi muito visível, porque se você tem pouco e muda rápido, alguma coisa tem ali, né? Fora que era uma dor, assim, uma dor insuportável. Eu não conseguia abraçar as pessoas. E mesmo não abraçando, às vezes assim, sem fazer nada, do jeito que eu tô aqui, eu sentia doendo, sabe? Respirar aqui, ó, esse movimento, doía. Uma coisa que eu sempre tive desde criança, a vida inteira, é dor de cabeça. Por vários motivos, né? Vista, então eu uso óculos para descanso, por conta do meu maxilar, que veio muito pra frente, então isso causa um desconforto também da dor de cabeça. Só que na gravidez, essas dores de cabeça, elas eram frequentes. Como eu sempre tive, eu meio que habituei a conviver com a dor, sabe? Então, assim, essa dor daqui da mandíbula já é uma dor que, pra me incomodar, ela tem que estar doendo muito, porque constantemente eu vivo com ela, então eu já acostumei. Agora, a dor de cabeça da gravidez era uma dor totalmente diferente, era nova. Então era muito estranho, porque realmente pesava aqui, sabe? E doía mais o centro aqui da cabeça. E começou a ficar assim todos os dias. Então foi um misto, gente, assim, de ficar toda dolorida, ter as crises de dores no útero, ter as crises de dores de cabeça, um cansaço muito, muito, muito forte, e o seio realmente muito dolorido. E pra vocês terem noção, assim, de como essa dor, ela era muito estranha, essa dor do útero. Teve uma noite particular que eu tive uma crise tão forte, mas tão forte, que meu marido tava em casa, né? Porque às vezes acontecia, eu tava sozinha. Mas assim, teve uma vez específica que meu marido tava em casa, que me deu essa crise, e aí eu deitei no sofá de barriga pra baixo, e a única coisa que eu conseguia fazer era chorar de dor, porque eu não tinha mais nada, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada, eu só chorava de dor e ficava lá contorcida. O menino entrou em parafuso, gente, em desespero.
começou a pesquisar um monte de vídeo no YouTube pra poder ver. E várias pessoas também passaram por isso. Várias pessoas tiveram essas cólicas. Graças a Deus, não tive nenhum sangramento durante todo o meu período de gravidez. Até aqui, não tive nenhum sangramento. Mas mesmo assim, dor, a gente estranha, né? A gente suspeita. Ainda mais uma dor tão forte assim. Tudo bem que tem a questão da seu útero tá se adaptando ali, são várias mudanças no corpo. Mas a gente estranha. E aí, pesquisando, você vai pro Google pesquisar, você vê as coisas mais cabulosas do mundo. Então eu tava na minha cabeça de que tinha alguma coisa errada com a gravidez. Botei na minha cabeça isso e ninguém tirava. E enquanto eu não fazia o raio da ultrassom, eu fiquei desesperada porque eu achava que eu tava com a gravidez ectópica. O que me fez ficar ainda mais preocupada porque eu não queria contar para as pessoas, porque eu tava com muito medo de ser uma gravidez ectópica. Eu não queria falar que eu tava com medo disso para não externalizar. E eu também não queria fazer nenhum tipo de exercício, movimento, coisas, porque eu achava que tinha alguma coisa errada. Então, assim, na minha cabeça, se eu falasse sobre isso com alguém, ia se tornar real. Então, eu preferia simplesmente viver com aquilo ali, quieta, que ia passar, sabe? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Quando eu fiz realmente a primeira ultrassom, que eu vi que tava tudo bem, ai, gente, foi um alívio tão, tão, tão grande que eu chorei mesmo na primeira ultrassom, assim, escorrendo todas as lagriminhas, porque foi bom demais ver que tava tudo bem, a médica falou que tava tudo bem, o bebê tava no lugar que ele deveria estar, e isso foi um alívio realmente muito grande. E o primeiro produto que eu venho falar com vocês hoje é esse corretivo aqui da No7. A No7, pra quem não conhece, é uma marca da Boots, que é uma farmácia aqui da Inglaterra, e essa farmácia é gigante, gente, uma rede de farmácias muito grande. E essa marca é uma marca de entrada, né, uma marca própria deles, não é a top de linha, né, se a gente for comparar ali, a gente tem várias outras marcas aqui que vão superar ela, tipo a Lancôme, Bobbi Brown, NARS, enfim, várias outras mais famosas, mas o preço da No7 é muito bom. Eles sempre têm promoções de leve 2, pague 50% no segunda oferta, ou leve 3, pague 2, alguma coisa do tipo. Gente, a qualidade dos produtos deles são muito, muito boas. Eu já tinha comprado, da última vez que eu vim aqui, eu comprei um kit de produto pra limpeza da pele, né? E aí eu gostei bastante, eu usei bastante, durou muito tempo. E dessa vez eu comprei tanto o corretivo quanto a base. Mas aí eu comprei de duas linhas diferentes. Esse daqui, o corretivo, é da Lift Illuminate, que ela tem sérum na composição, então ela dá um upzinho, dá um tratamento na pele, assim. Eu já tenho testado esse corretivo há um tempinho, há uns dias, pra contar pra vocês. E, gente, eu tenho gostado bastante. Eu gosto do aplicador dele por ser esse pincelzinho, assim, né? E ele é líquido, mas não é muito líquido. Tem uma variedade de cores até grande, bem grande. A durabilidade desse produto na pele, eu achei incrível. E a base deles eu ainda nem abri, ó. Que é essa daqui. Eu tava testando umas amostrinhas que eles tinham me dado. E essa daqui é a Stay Perfect, que ela já é mais matificada. E a minha cor é a Toffee. Eu tava em dúvida entre levar essa Stay Perfect ou ficar com a mesma linha do corretivo, que é a Lift Illuminate. Aí eles me deram essas duas amostrinhas aqui, ó. Essa aqui é a Stay Perfect, essa aqui é a Lift Illuminate. E aí eu testei essas amostrinhas aqui. E se eu quisesse, eu poderia ir lá e trocar, tá lacrado ainda. Mas eu vou ficar com essa daqui mesmo, porque eu gostei dela mate. E ela é assim, ó. Não sei como é o aplicador. Ah, é um pump. Gente, eu fiquei apaixonadíssima nessa base, porque ela é o tom exato da minha pele. E a duração é incrível, fica o dia inteirinho. Mas voltando aqui pro nosso assunto de gravidez, eu já tava me exercitando regularmente quando eu descobri que eu tava grávida. Eu fazia yoga, tipo, sempre, né, todos os dias praticamente, e eu ia pra academia às 6 horas da manhã. Então essa já tinha sido uma rotina que eu já tinha estabelecido, mas eu ia por conta própria, assim, eu não tinha ido, não tinha personal, nem nada do tipo, não. E aí eu tava fazendo lá minha academia no condomínio, bonitinho. Quando descobri que tava grávida, e como eu botei na minha cabeça que eu provavelmente tinha uma gravidez ectópica e tal, eu comecei a ficar com medo de fazer exercício, e eu também tava muito indisposta. Então, além do medo, eu realmente não tinha força de vontade nenhuma de fazer. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a parar. Eu não conseguia mais fazer exercícios, porque eu nem... Nossa, gente, só de pensar em fazer alguma coisa, não conseguia. Eu comecei a fazer yoga, tentar fazer yoga, mas mesmo a yoga já não tava fluindo bem, sabe? Eu cansava muito no meio do processo, e aí cada dia que passava parecia que, assim, era só ladeira abaixo. Eu não tava mais conseguindo manter o foco das coisas, eu não tava conseguindo mais ter força pra fazer nada.
E era uma indisposição absurda que me deixava doida, assim, porque eu só conseguia ficar deitada no sofá o dia inteiro. E desde que eu comecei a trabalhar em casa, eu desenvolvi um hábito de sempre estar arrumada, sempre acordar, me arrumar, porque eu entendi a relação disso com a autoestima, com a produtividade. Então eu sempre tinha essa questão de acorda, toma banho, tira o pijama, dá um up, muda de roupa mesmo, se arruma como se você fosse ir trabalhar, passa uma make, porque essas coisas são informações para o cérebro de que você está pronto pro dia, né? Só que com toda essa situação, eu não conseguia fazer nada disso, então eu acordava, às vezes comia, às vezes não comia, deitava no sofá e ficava do mesmo jeito, até a hora do meu marido chegar. Não tinha força nem pra tomar banho, gente. Sério, tá? Não é que eu não tomava, né? Tomava, mas assim, a vontade, zero. E a gente vai pela necessidade mesmo, porque vontade não tinha nenhuma. A minha vontade era só ficar deitado no sofá, mais nada. E aí, isso eu também já contei no outro vídeo, eu tinha acabado de abrir uma empresa, né? Então eu tinha tomado uma decisão muito grande de deixar o meu próprio negócio que eu fazia de forma autônoma para me juntar com outra pessoa para poder abrir uma empresa. E aí a gente tinha funcionário. Eu precisava fazer reunião com o time, eu precisava lidar com o cliente, eu precisava cumprir obrigações. E tudo que eu conseguia fazer era ficar em cima do sofá, desesperado. Porque assim, a minha cabeça, gente, a mente tava perfeita. Tava funcionando, me lembrando de tudo que eu tinha que fazer. Inclusive me cobrando porque eu não conseguia fazer. O corpo não reagia. Eu falava, cara, eu preciso levantar, eu preciso fazer isso. É só sentar no computador e fazer. Não tô te pedindo nada demais, você não tem que nem sair de casa. E simplesmente não fluía. Eu não conseguia levantar, reagir e fazer. E aí entra a importância da gentileza com você mesmo. Hoje eu consigo olhar e falar, cara, eram só 3 meses, é a primeira experiência, vai passar. Mas naquele momento em que eu estava vivendo aquilo, podia dizer o que fosse. Tanto faz se eram 3 meses apenas, tanto faz se ia passar ou não. Parecia o fim do mundo, porque eu não estava conseguindo resolver o que eu precisava resolver. Eu tava com muita raiva, porque eu tinha que resolver as coisas que eu tinha que resolver. Tinha pessoas que dependiam de mim, tinham coisas que dependiam de mim. E as pessoas me cobrando, cliente cobrando. Falei, ok, cara, eu não sei mais o que eu faço. Foi nesse período que eu comecei a desenvolver uma possível depressão na gravidez, porque além dessas questões fisiológicas, né, de realmente não ter força, eu tinha essa questão dessa cobrança muito forte dentro de mim, tinha a questão da empresa, tinha a questão do financeiro, tudo aconteceu muito rápido, tiveram muitas mudanças muito rápido, eu não estava aceitando bem essa gravidez, e aí tudo isso colaborou para que eu me afundasse cada vez mais, né, nessa situação, a ponto disso estar afetando meu psicológico, já afetando a minha fé, afetando tudo. Foi a hora que eu já não realmente abri mão de tudo, abdiquei tudo e assumi que eu não conseguia. Falei, olha, não dá mais, cansei, desisto. Mas assim, na parte fisiológica, a parte mais natural ali da gravidez mesmo, eu enjoei de tudo. Eu comecei enjoando de coisas que eu normalmente comia, então comecei a enjoar de ovo principalmente. Eu comia, na verdade, ovo nunca foi uma grande paixão, sabe? Sempre tive um pouco de dificuldade de comer, mas eu conseguia comer. Agora, na gravidez, acabou. No começo da gravidez, assim, eu não podia olhar para um ovo, pensar no ovo frito, não dava para fazer. Uma coisa que eu fazia todos os dias era acordar mais cedo e fazer um café pro meu marido. Ele comia misto. Meu marido, se deixar, ele come a mesma coisa todos os dias. Eu não gosto de comer a mesma coisa todo dia, então eu ficava criando coisas para ele, porque eu não gosto de comer a mesma coisa todo dia. Gente, eu peguei um ranço, mas um ranço de queijo derretido. Eu não suportava olhar pro misto, eu não conseguia pensar em fazer um misto. Eu ia fazer um café da manhã e eu passava muito mal, me dava ânsia de vômito o tempo inteiro. Eu não vomitei muito durante a gestação, tá? Eu vomitei poucas vezes, mas eu tinha muito enjoo. Então, assim, tinha época que eu tomava remédio de enjoo de 4 em 4 horas, sabe? Eu tinha que tomar regularmente, porque senão eu não conseguia comer nada. E aí eu parei de fazer café da manhã pra ele. Isso foi uma coisa que me afetou bastante, porque era algo que eu fazia porque eu gostava muito de fazer. E eu não poder fazer me deixou bem abalada. Um outro ponto também é que meu marido toma banho de perfume. Então eu não conseguia chegar perto dele. Ai, gente, eu tive um pouco de enjoo do meu marido também no começo da gravidez. Não só pelo perfume, sabe? Mas ele parou de usar perfume porque eu não conseguia chegar perto dele por causa do perfume. E aí ele parou de usar perfume nessa época. Ele é um lindo, né?
E aí ele vivia implicando comigo, falando que eu tinha enjoado dele e tal. E eu falava, não, que não sei o que. Mas sim, gente, eu enjoei sim. Não sei explicar como que eu enjoei da pessoa, mas tipo, ai, não quero. Assim, eu não queria, às vezes, olhar, eu não queria abraçar, dava uma coisa assim, sabe? Não sei explicar, gente. Vocês já passaram por isso? Eu li essas coisas assim, né, que o povo faz. Que quando é menino, normalmente a mãe fica um pouco apática com o pai, né? No meio que não bate ali. E, cara, não sei se é verdade ou não, mas aconteceu no começo. Continuando nos enjoos, eu comecei a pegar enjoo de alho e cebola. Gente, eu não tive enjoo de café. A maioria das pessoas fala que sente enjoo de café. Eu sempre fui muito cafezeira. E esse foi um grande problema pra mim, porque até hoje eu não consegui parar. Eu tentei parar durante a gravidez, mas assim, eu realmente não consegui. Eu sentia muita falta. E eu já sentia dor de cabeça naturalmente por causa da gravidez. Sem tomar café, então, era tipo triplicado. Eu ficava com enxaqueca durante o dia. Então, eu tive que voltar a tomar café. E aí eu tentava tomar café assim, em quantidades menores. Tomar um café mais fraco, diluir mais com leite, enfim. Tentei várias coisas pra poder ver se dava uma amenizada. Mas eu não consegui parar de tomar café. E aí eu não conseguia mais cozinhar também, né? Porque eu não conseguia sentir o cheiro de alho e cebola. Eu comecei a ficar muito seletiva com as comidas. Eu nunca fui uma pessoa fácil de comer comida, almoçar, assim. Nunca fui. E aí na gravidez ficou ainda pior. Então, minha sogra lindíssima, um beijo, sogra, começou a fazer marmita congelada pra mim. Aí ela fez, eu deixei lá no congelador e foi comer, feliz da vida, porque eu não ia ter que cozinhar. Não consegui. Desculpa, sogra. Gente, não é por mal, cara, mas só quem passou por isso sabe que realmente, assim, o fato de não conseguir é tipo, o neném rejeita, não dá, o corpo rejeita na mesma hora, não desce. Então eu não consegui comer as marmitinhas que ela fez, quem comeu foi meu marido. E aí minha mãe tentou, né? Minha mãe falou, não, eu vou tentar fazer pra você e tal. E aí minha mãe ficou tentando fazer, assim, várias coisas diferentes. E um problema é que não adiantava falar, o que você quer comer? Porque dificilmente eu tinha alguma coisa em mente. Eu não queria comer nada. Nada, nada, nada. Eu não sentia vontade de comer nada. Tanto que eu emagreci bastante. Não foi nada surreal, assim, fora do meu peso. Mas, assim, eu fui perdendo peso ao longo desses 3 meses porque eu não conseguia comer. Simplesmente não tinha vontade de comer. Quando eu tinha fome, era horrível, porque eu tava com fome, mas não tinha vontade de comer nada, sabe? Tinha que ficar forçando tudo. E aí minha mãe tentava fazer coisas e eu comecei a comer caldos. Caldo de feijão, caldo de qualquer coisa, mas principalmente caldo de mocotó. Era o que salvava. Eu deixava na geladeira. Quando eu tava com fome, aí eu comia caldo de mocotó. E, gente, realmente uma coisa que salva, que é uma dica que tem muito aqui no YouTube e que vale a pena, é biscoito de água e sal. Biscoito de água e sal é neutro, você consegue comer para pelo menos tirar aquele enjoo, porque o problema é de você ficar muito tempo sem comer é que dá enjoo. Você não pode ficar muito tempo sem comer, só que ao mesmo tempo que você não quer comer, é difícil, né? Então o biscoito de água e sal, ele é muito neutro, e aí você deixa sempre perto de você, principalmente de manhã, que o enjoo matinal é terrível. Então já deixa perto ali, acordou com um biscoito só pra poder você não passar mal. E isso foi o que me salvou muito, assim, sabe? Eu não podia deixar pra comer quando eu estivesse com fome, porque eu já ia estar, assim, no auge do enjoo e eu não ia conseguir comer mais nada. Então eu comi muito caldo de mocotó até a hora que não descia mais. Daí a minha mãe tentou fazer uma lasanha, porque eu gosto muito de massas, né? E aí ela fez uma lasanha, colocou bastante queijo, e aí eu fui tentar comer e falei, queijo. Não dava pra comer queijo, então não consegui comer a lasanha. E, gente, um calor, mas um calor de onde eu morava era tipo 30 graus um dia normal, mas era daí pra cima, assim, 35, 36, o auge do verão, sabe? Uma coisa que me salvou bastante foi água de coco. Água de coco eu deixava quase congelar e tomava. Aí, assim, era o que me fortalecia, hidratava, porque às vezes tinha dia que nada tava descendo. Então, água de coco, sorvete, só que não dá pra você ficar tomando um monte de sorvete, senão, né, a gente sabe que vai dar um monte de problema também. Mas só coisas geladas, sabe, que tava descendo? Picolé de limão, aquele bem aguado e azedo. Esse daí era perfeito. Limão, se eu não conseguia tomar. Com água de limão, alguma coisa assim, não dava. Suco de limão até que ia, mas água de limão não dava. Mas picolé de limão bem aguado, bem azedo. E água de coco quase congelada. Era sucesso. E um problema que eu desenvolvi, assim, problema com a comida, foi que eu quis comer muita porcaria, né? Eu não queria comer nada saudável, não descia. E a única coisa que eu tinha vontade de comer era pizza, lanche, milkshake, essas coisas, sabe?
Então eu confesso que no começo da gravidez eu comi muita porcaria, porque era a única coisa que descia e a única coisa que eu tinha vontade de comer. Me julguem. Ai, gente, eu sei que não pode, mas assim, é muito mais fácil a gente falar do que fazer, né? Eu sempre comi mal, eu acho que eu me alimentava muito mal, eu comia muita porcaria. E aí eu sempre falei que quando eu engravidasse, eu queria mudar meus hábitos alimentares, porque não dá pra eu criar uma criança que coma saudável se os pais não comem, né? Meu marido, ele sempre comeu muito saudável. Ele come, na verdade, qualquer coisa. Então, se eu comprar um lanche, ele vai comer um lanche, mas se eu fizer uma verdura, ele vai comer a verdura também. Agora, eu sou muito seletiva para comer. Então, eu queria desenvolver esse paladar mais saudável, né? Para poder apreciar mesmo uma comida mais saudável. Só que, surreal, assim, como simplesmente não desce, não vai. E o fato de ser muito quente era terrível, porque a minha pressão ela já é baixa. Normalmente a minha pressão é lá em 11, 11 por 7, 11 por 6, por aí, né? Com o verão, com a temperatura muito alta, ela simplesmente abaixava muito mais. Então, pra eu passar mal, era daqui pra ali, gente. E ainda mais não conseguindo me alimentar muito bem. Eu tava tomando as vitaminas, né, da gravidez. Foi super complicado esse período, porque eu não conseguia me alimentar muito bem e por causa do calor juntava tudo, sabe? Os problemas psicológicos e emocionais, a questão da indisposição da gravidez, a questão da falta de alimentação correta, e aí o calor com a pressão baixa, e aí não tinha mais o que fazer, minha filha, era entregar para Deus e tentar sobreviver aquele período. Uma coisa que eu falo de coração, que se a minha experiência de gravidez fosse baseada no primeiro trimestre, no meu primeiro trimestre, eu jamais teria outro filho ou recomendaria alguém a ter um filho, tá? Porque, assim, eu detestava. Gente, sério, até hoje, assim, eu detestei meu primeiro trimestre. Eu sei que, graças a Deus mesmo, eu nunca tive nenhuma perda gestacional. Eu nunca passei por isso. Então, eu já vi muita gente falando, assim, depois de ter uma perda gestacional, que tudo que queria era estar passando mal porque tá gerando um bebê. Hoje, depois de ter passado por tudo isso, de estar aqui nesse período de reta final, eu sou muito, muito grata por ter chegado até aqui. Mas assim, não romantizando também o processo, né? Porque cada um vive uma experiência. E pra mim, pessoalmente, foi muito impactante, sabe? Porque não foi só uma questão de passar mal, foi uma questão muito psicológica e emocional também. Então aquilo me deixou muito, muito, muito mal. Não era nem só a questão de não comer, por exemplo, de vomitar, sei lá. Porque isso daí realmente, ok, a gente sabe, faz parte da gravidez. Mas tudo que envolveu, tudo que eu não conseguia fazer por causa disso, era o que me deixava bem pra baixo, assim. Mas graças a Deus passou, então eu recomendo todo mundo. Brincadeiras à parte, eu teria novamente. Hoje eu teria novamente. E uma coisa que eu vi que eu achei muito verdade é que a grávida vai de 0 a 100 muito rápido, né? Então, assim, eu sempre tava lá morrendo no sofá. E aí tinha dias que eu acordava e dava um pico de energia. E quando dava isso, assim, eu achava que eu era capaz de fazer tudo, que passou, que eu já tava bem, como se eu estivesse doente, né, gente? Eu tava bem agora, eu conseguia fazer tudo. E aí eu fazia um monte de coisa no dia. Parecia que no dia seguinte, essa energia que eu gastei era energia reserva, sabe? E aí sugou tudo. O cansaço vinha triplicado. Eu falava, misericórdia. E um sintoma muitíssimo importante que eu quase esqueci de falar nesse vídeo é que me deu muita azia, gente. Eu achei que a azia fosse me dar no segundo trimestre, mas logo no final do primeiro, assim, entre o final do segundo mês pro início do terceiro, começou a me dar uma azia insuportável e eu sentia assim todos os dias, eu tinha que tomar remédio. Mas uma coisa que eu tenho pra falar de coração com você, que talvez seja uma grávida inexperiente como eu, mãezinha de primeira viagem, que esteja passando por essa situação de primeiro período, que talvez esteja similar, esteja muito difícil pra você, a verdade é que é muito difícil a gente conseguir ver a luz no fim do túnel quando a gente tá no meio dessa situação. Então, realmente, não importava quem falasse, como falasse, ou se eu, sei lá, de uma forma eu sabia. Mas parecia que não fazia sentido, não entrava na minha cabeça de que aquilo era uma fase e que ia passar. Então, de coração, vai passar. Você vai recuperar a sua vida de novo, você vai recuperar a sua energia de novo, a sua autoestima de novo, você vai conseguir retomar a sua vida. Só seja um pouquinho paciente e gentil com você mesmo, porque eu me sentia muito culpada, gente. Eu não conseguia simplesmente olhar com bondade pra mim mesma e respeitar o meu momento, o meu processo, sabe?
E isso é o que deixa tudo pior, porque você fica se martirizando por uma coisa que não é a sua culpa. Seu corpo tá gerando outra pessoa, ele vai gastar muito mais energia e tá tirando de você pra esse serzinho, sabe? E só você pode fazer isso, ninguém vai poder fazer isso por você. Hoje eu consigo olhar dessa forma, enxergar de fora e entender, né, que é uma fase. Mas eu lembro que na época eu liguei para um amigo coach que eu tinha e falei, pelo amor de Deus, eu preciso de uma sessão com você, porque eu não tô conseguindo dar conta de fazer tudo que eu preciso. A minha empresa está um caos, a minha vida está um caos, eu não tô dando conta de mais nada. Ele falou, é fisiológico, você precisa respeitar o processo. Você não precisa de sessão de coach, você precisa descansar, você precisa dormir. Mas assim, pode parecer desesperador, pode parecer terrível em algum momento. Eu sei que não são todas as pessoas que passam pelo primeiro trimestre dessa forma. Tem gente que eu conheço que viveu a gestação junto comigo nesse mesmo período e que falou, cara, minha gestação foi ótima, eu não enjoei, eu não tive, sei lá, perda de pressão, queda de pressão, eu não tive nada, não tive sintoma nenhum e graças a Deus. Então se você não tá passando por isso, amém, glorifica de pé, minha filha, porque é muito bom você conseguir viver esse período ali, desfrutando e curtindo do seu bebezinho sem estar passando mal. Mas para as mulheres que se identificam com o que eu passei, eu acho que a maioria que passa mal, tenha fé, mantenha a esperança, mesmo que você não consiga manter a cabeça no lugar, porque a cabeça da grávida é um mundo desconhecido. Mantenha a esperança de que dias melhores virão, vai passar. E é normal a ficha não cair, tá? Você não tá vendo nada ali, não tem barriga, não tá mexendo, então você não consegue ficar vendo ultrassom todo dia. Então é muito difícil se associar a tudo isso que está acontecendo. E por muitas vezes é por isso que a gente se sente culpada, né? Apesar de racionalmente você saber que você está gerando uma criança, fisicamente ali no emocional você não tá vendo nada, então você meio que fica conflitando com aquilo, como se, será que eu tô doida? Será que é verdade isso tudo? Será que... Mas calma, calma que vai passar, vai dar certo, tá? Confia em mim, me dá a mão aqui que a gente vai passar por isso junta. Vamos torcer de dedinho cruzado, porque tem um spoiler por aí. O segundo trimestre tem tudo pra ser melhor do que esse, tá? E ele chega mais rápido do que você pensa. Falando em segundo trimestre, eu vou deixar pra contar a experiência do segundo trimestre no próximo vídeo. Então se você chegou até aqui, muito obrigada e não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos toda semana. Foi um prazer ter você comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e queijos e até a próxima.